Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje queremos dar aqui continuidade ao assunto da lição de segunda-feira com o tema desprezado e rejeitado. Você já se sentiu desprezado? Já sentiu-se rejeitado por tentar auxiliar alguém e ver uma resistência terrível e às vezes por alguma cegueira ou às vezes talvez por questão da pessoa ignorar o que você tem para trazê-lo? Como você se sentiu? Jesus, irmãos, ele foi de fato muito desprezado e muito rejeitado. É a cumprimento daquele texto que fala, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele não foi aceito, nem foi reconhecido, nem em sua casa, nem aonde ele passava, principalmente ali com o seu próprio povo judeu. E aqui, na lição de hoje, nós temos aqui três textos que é mencionados, Mateus 12, 22. Nesse texto, irmãos, embora Jesus fosse reconhecido pelos seus feitos, ainda assim ele foi rejeitado por sua pessoa. Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Como ele poderia fazer tais coisas? E nesse capítulo 12 é onde Jesus realiza aquele grande milagre de um endemoniado. E o endemoniado deixou aquele homem em uma condição de surdo e mudo. E ele então foi até ele e o curou. Libertou aquele homem da possessão que estava então assolando sua vida. Porém, os líderes religiosos, os judeus, atribuíram aquela obra como que ele tivesse feito com a intervenção do inimigo. Olha só que absurdo. Ele chega a descrever, né? Todo reino que tem Satanás consigo e que se guerreia contra ele, ele se divide. Logo, não tem como Satanás lutar contra Satanás. Aí ele fala depois, em seguida, se eu não expulso, se eu expulso, pois, pelo dedo de Deus, quem expulsa os vossos filhos? Ou seja, se os vossos filhos realmente realizam também um tipo de exorcismo ou libertação, quem é o Espírito que nele habita? Jesus estava consciente de que a obra de fato que ele realizara, ela era uma obra unicamente pela intervenção divina, mas eles, infelizmente, atribuíram aquilo ao inimigo. Então aquilo fez com que eles o rejeitassem, fez com que ele fosse desprezado e não aceito. Mais adiante aqui, tem um texto de Lucas, capítulo 4, e o verso 21. Nesse texto aqui, é interessante porque Jesus, quando começa a falar para o seu próprio povo, ele chega a dizer assim, olha, um profeta nunca é bem recebido em sua casa. E ele cita aqui dois personagens, a saber, aquela mulher Sirofenícia, né, uma mulher que estava passando fome, e Elias foi até ela para saciar a sua fome e trazer então o seu sustento, trazer o seu auxílio. Então ele chega a descrever assim, olha, existiam muitas viúvas naquela época, mas nenhuma delas Elias foi enviado, senão a casa daquela mulher que era gentia. E isso, os judeus ficaram revoltados com isso, porque Jesus estava querendo dizer que aonde ele estava, que ele deveria ser bem aceito, ele não era aceito. Então é aí em seguida que o evangelho depois passa a ser um evangelho levado aos gentios, onde eles o aceitaram diferente do que o próprio povo o aceitara. Por que Jesus então enobreceu a fé daquela mulher samaritana? Quando ela chega a professar a Cristo e ele a enobrece pelo que ela fez, ainda mais aquela mulher que estava ali à mesa diante dele, quando ele chega a dizer assim, olha, não é lícito tirar a comida dos filhos e dar aos cachorros. Aí ela vai e responde assim, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa, ou seja, eu estou disposto a aceitar qualquer coisa, por menor que seja, do Senhor. Aí Jesus vai e enobrece a fé daquela mulher e diz assim, olha, não vi então em todo Israel tamanha fé. A mesma coisa, Jesus também exalta a fé de um centurião romano, quando ele fala assim, olha Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Aí Jesus vai e também enobrece aquela fé daquele homem. Observe, irmãos, que lamentavelmente era assim que acontecia. Era o povo que não era da nação judaica, do povo judeu, mas que reconhecia a Cristo como de fato o povo deveria receber. E infelizmente é assim. Alguns usam aquela frase, né? Santo de casa não faz milagre. Parece que os de casa acabam não aceitando. Jesus passou a mesma coisa, só que, olha só, numa situação bem pior, porque Jesus sabia o que ele queria para com eles. Em sua onisciência e em sua bondade, ele queria tão somente atraí-los. Por mais que nós somos rejeitados, a gente não consegue perceber o fim da rejeição que as pessoas têm para conosco. Mas a gente se entristece
porque sabemos o que queremos para com eles, sabemos que nós queremos o bem para todos eles, mas eles nos rejeitam. Isso faz com que nós não tenhamos, digamos que assim, um devido sucesso em relação àquilo. Jesus passou por isso também. E nessa situação, fechando aqui agora, ele faz um comentário no texto de João, capítulo 8, e o verso 58 e 59. E nesse texto, irmãos, ele começa a falar sobre a pessoa de Abraão, e ele diz assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão que Jesus fala, eu sou, ou seja, eu existia antes de Abraão. Aí eles ficam revoltados, quando chega a dizer assim, mas você não tem nem 50 anos, como, pois, pode dizer que antes de Abraão existir, você já tinha existido? Jesus estava ali explicando da verdade da sua divindade e falando da sua pré-existência. E o termo grego, o que Jesus ali está proferindo em relação aqui, antes de que Abraão existisse, eu sou, ou seja, eu tenho uma existência sem origem. A minha existência, ela não teve começo. É a mesma expressão, irmãos, que está lá no Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega. Só que embora essas duas palavras, ou essa expressão das duas letras no grego, alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e ômega, a última, essas palavras, essas duas letras, demonstram-se quando se trata de Cristo, ou seja, eu não tenho nem início nem fim. Eu existo para sempre, eu sempre existi. Também se enquadra naquele texto de João capítulo 1, quando ele fala dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus existia antes de qualquer coisa. Nunca houve um tempo, diz o livro chamado Atos dos Apóstolos, que nunca existia um tempo onde Cristo não existisse, onde Jesus, na verdade, não existisse. Ele sempre foi um com o Pai. E essa expressão, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, é bem antes do princípio de Gênesis 1, quando fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse princípio, demonstra-se um início de data e o início quando as coisas começaram. Quando se faz menção ao princípio de Cristo, ele não tem início. Jesus sempre existiu, porém no restante do texto fala assim, ó, e o verbo se fez carne, ou seja, como ser humano, Jesus passou a ter uma origem, mas em sua pré-existência, em sua divindade, ele sempre existiu com o Pai. Nunca houve um momento em que ele não existisse. E quando ele faz essa menção para os judeus que estão ali presentes, e ele menciona a questão de que ele já existia antes de Abraão, ele estava demonstrando, na verdade, que ele não só era pré-existente, mas o próprio Abraão, quando exultou, porque existia uma tradição naquela época, irmãos, de que Abraão tivera tido uma visão de alguém que tivera revelado a vinda do Messias. E quando Jesus aplica essa tradição e essa crença daquela época, aquilo que ele estava falando, eles ficaram tão enfurecidos, diz o texto, que eles quiseram ali apedrejá-lo. E Jesus, então, sumiu do meio deles. Quando Jesus demonstra que ele existia antes de Abraão, ele também enfatiza, se vocês enobrecem tanto Abraão, fique consciente que eu sou maior que Abraão. Lamentavelmente, eles não aceitaram. Sabe, irmãos, o que eu aprendo aqui desse texto é que Jesus, lamentavelmente, embora quisesse por diversas vezes juntar o seu povo para o seu redil, para os seus cuidados, eles não quiseram. Tem um texto no livro de Mateus que ele fala assim, ó, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta seus pintinhos abaixo de suas asas e os guarda, mas vocês não o quiseram. É tanto que o verso que o antecede fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que são enviados. Aí ele conclui dizendo, quantas vezes, sabe, não é fácil quando nós lutamos e pedimos tanto para que uma pessoa abra os olhos, se conscientize e reconheça a Cristo como o único e o verdadeiro que pode lhe salvar e tirar das condições que elas se encontram para uma vereda totalmente diferente. Lamentavelmente, não é assim que acontece. E hoje, se nós sentimos tristes porque as pessoas rejeitam a nossa palavra, imagine o Cristo como ele se sentiu se ele foi desprezado e rejeitado todo o tempo em seu ministério. Tudo aquilo que ele fazia, raramente ele era aceito. E poucos o aceitaram. Por isso que eu volto a falar. Ele veio para o que era seu, porque aquele povo ele o criou, mas os seus não receberam. Que Deus, portanto, nos auxilie para que nós não rejeitemos a Cristo e muito menos desprezemos a sua palavra nem os seus conceitos. E reconheçamos que Cristo deve ser, de fato, adorado, respeitado e reconhecido por mim e por você como único e verdadeiro Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos auxilie através do seu Santo e Bom Espírito para que reconheçamos o seu senhorio e que assim com Cristo
possamos aceitá-lo a cada dia de nossa vida. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta noite, neste momento, e te agradecemos pelo teu cuidado para conosco também. Pedimos a ti, Senhor, que nos ajude a te aceitar a cada momento e que nós não venhamos desprezar a tua palavra, nem rejeitar o teu conceito e muito menos a voz do teu Santo Espírito em nossa vida. Dá-nos a tua paz, Senhor, perdoa nossos pecados e permanece conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma ótima noite de descanso e até o próximo estudo, quando vamos então estudar sobre Jesus no Getsemane, será a lição de terça-feira. Deus abençoe você.